harmonização, ou simplesmente combinar o vinho com a comida. Para uns, um verdadeiro exagero, para outros, um objetivo e um desafio à parte. Seja como for, como nosso objetivo aqui é descomplicar a ciência do vinho, vamos juntos conhecer os princípios da harmonização do vinho com a comida. Fala galera, eu sou Leonardo Menezes e sejam muito bem-vindos ao Vinologia. Para começar a falar de harmonização, a primeira regrinha básica, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que eu estou harmonizando com o que? Eu estou buscando uma comida para harmonizar com o meu vinho ou um vinho para harmonizar com a minha comida? Segundo passo, definir que tipo de harmonização será feita. Basicamente são dois grandes tipos, por concordância ou similaridade ou contraposição. Ou seja, na concordância, similaridade, você vai buscar elementos que são similares entre si, que são parecidos entre si e vão realçar os sabores ou as características que você está querendo harmonizar do vinho com a comida. Eles quase que se juntam, potencializando essas características. Já na contraposição, você vai buscar o efeito oposto, né? Ou um efeito contrário que vá um complementar o outro ou até um anular o outro, tá? Por incrível que pareça, né? Às vezes a gente fala assim, um anular o outro parece ser uma coisa ruim, porque a gente está falando de harmonização, né? A gente vem de harmonia, as coisas coexistem num balanceamento perfeito, mas não. A anulação e a contraposição é um tipo de harmonização muito interessante e muito utilizado também. Terceiro passo, ter atenção aos elementos fundamentais dos vinhos. Independente do tipo de uva, da região do vinho que você escolheu, existem alguns elementos fundamentais do vinho que há de se levar em consideração na hora da harmonização. Quais são esses elementos? Açúcar, ou nível de doçura, também você pode dizer, se o vinho é mais doce, menos doce, mais seco, menos seco. Teor alcoólico, né, o quanto de álcool tem aquele vinho. O nível de acidez e o nível de tanino daquele vinho. Inclusive aqui no canal a gente tem um vídeo falando de acidez e um vídeo de tanino, depois consulta lá para vocês aprenderem um pouco mais. Também a parte de aromas, né? Que tipos de aromas, né? De cheiros que aquele vinho vai trazer, isso vai ser fundamental em alguns tipos de comida. E corpo, né? Ou seja, quão encorpado é aquele vinho, tá? Então, esses elementos têm que ser levados em consideração para você contrapor ou concordar, né, naquela lógica de concordância e contraposição na harmonização com a comida que você vai escolher. Quarto passo, agora vamos olhar para os elementos fundamentais dos alimentos, ou seja, que características são comuns da comida independente do prato selecionado, né? Que elementos são esses? Salgado ou doce, ou seja, quanto de sal, quanto de açúcar vai ter no prato, tá? Acidez e amargor, né? Com ácido ou com amargo vai ser seu prato, tá bom? Nível de gordura, né? Seria mais gorduroso ou menos gorduroso, isso é fundamental na harmonização. A textura, ou seja, a consistência que o alimento tem, né? Seria mais untuoso, seria mais oleoso, seria mais suculento, ou seja, que característica ele vai ter na sua boca. E um outro ponto importantíssimo que é picância, né? O nível de pimenta que vai ter no prato, que é um dos elementos mais difíceis de você harmonizar com o vinho. Lógico que existe forma de fazer, mas há de se ter muito cuidado que o vinho com a pimenta é complicado. Então, se você exagerar muito na dose, mesmo com algumas combinações que podem harmonizar, você pode estragar a experiência. Então, muito cuidado com a pimenta. Então, esses elementos dos alimentos combinado com o que a gente falou anteriormente, são os elementos dos vinhos, esse é que é a arte de harmonizar. Como eu contraponho, ou aquela história, concordância e contraposição, né? Como eu contraponho, um anula o outro, ou um complementa, ou um potencializa o outro. Esse é o segredo. Independente do tipo de prato, do tipo de vinho, todos os vinhos vão ter essas características, todos os alimentos vão ter essas características. Então é importante conhecê-las e saber quanto de cada um você tem naquele prato, naquele vinho que você vai tentar combinar naquele momento. Bom, e agora como harmonizar de fato, né? Conhecendo os elementos dos vinhos e conhecendo os elementos fundamentais dos alimentos, agora como que eu combino esses elementos, né? Como eu tomo a decisão do que harmoniza com o que? Bom, a harmonização é um dos temas mais vastos do mundo dos vinhos. Se a gente fosse condensar isso tudo num único vídeo aqui seria impossível, tá? Mas a gente vai dar alguns exemplos que já vão servir de dicas para você já começar a experimentar e a testar isso em casa, tá bom? A primeira delas e eu também vou estar pontuando no sentido que a gente falou de concordância, similaridade ou de contraposição, tá?
Então, o primeiro exemplo é acidez pede acidez, né? O famoso peixe branco com o vinho branco, né? Ou o clássico português, que é o bacalhau com o vinho verde, né? O vinho verde até tem mais acidez do que o vinho branco, né? Então, pratos como o bacalhau, que são muito ácidos, vão pedir vinhos mais ácidos, tá? Então, esse é um exemplo de concordância. Do outro lado, num exemplo de contraposição, você tem gordura pede tanino, né? Então, a clássica harmonização da carne com o vinho tinto mais encorpado, mais tânico, é uma verdade. Agora, cuidado que não é simplesmente o fato de ser carne vermelha, e sim é o nível de gordura contra o nível de tanino. Se você for usar uma carne mais magra, você já não precisa de um Malbec, um Taná, por exemplo. Um vinho mais intermediário, um Tempranillo, um Merlot, você pode chegar lá, dependendo. Então, cuidado com isso, tem que analisar o nível de gordura. E o tanino também contrapõe muito bem a suculência, que entra naquele elemento da textura que a gente comentou, né? Uma outra exemplo é picância ou pimenta pede doçura, mas não necessariamente doce, ok? Então você precisa de um nível de doçura no vinho, ou a gente fala o vinho tem que ter um fundo adocicado, tá? Então não são vinhos de sobremesa. Então, por exemplo, a culinária tailandesa, né, que é muito rica em pratos apimentados, vão muito bem o quê? Com vinhos que têm esse fundo adocicado, como por exemplo um Riesling alemão, um Primitivo italiano, um Zinfandel da Califórnia, um Syrah australiano. Você vai ter que buscar vinhos com essa característica, tá? E aí você consegue fazer essa contraposição. Mas cuidado, não pode ser pimenta demais nem doçura demais, senão desequilibra, ok? Um outro exemplo também fácil de testar no dia a dia é o salgado pede frescor, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma pipoca com um espumante, é um exemplo perfeito disso, né? A pipoca você naturalmente adiciona sal e aquela sensação da quantidade de sal, que no caso da pipoca geralmente é muito alta, você vai precisar de um frescor para contrapor aquela sensação. E o espumante, com toda a sua acidez e as borbulhas, provoca uma sensação de frescor perfeita para fazer essa contraposição. E é um exemplo simples de você fazer no dia a dia em casa para testar, tá? E um outro exemplo que a gente pode dar, que a gente falou de doce anteriormente, mas no sentido de concordância, é doce pede doce. Ou seja, se você vai estar falando de uma sobremesa de fato, você já não pode pegar um vinho fundo adocicado, você tem que pegar um vinho doce de verdade, porque senão ele não consegue, um vai sobrepor o outro, e ele precisa ter doçura suficiente para encarar o doce da sobremesa, né? Então, também é um outro exemplo de concordância importante. Então, existem várias formas de você harmonizar, existem vários métodos, tá? Mas o principal deles é a tentativa e erro, é você experimentar, é você descobrir por você, porque tem um elemento que é só seu, que é o seu paladar. Então, independente do que você estudar, e de fato a harmonização é uma questão de objeto de estudo, né, para quem se interessar pelo tema, mas acima de tudo experimentação, porque tecnicamente falando pode uma harmonização não fazer tanto sentido, mas ela te agradar por algum motivo, e isso no final do dia é que importa, né? Então, pessoal, era isso que a gente queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha ajudado a descomplicar um pouquinho mais a ciência do vinho.